strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Handstand Talk e hoje como nosso convidado temos aqui um recém-vencedor, coach de CrossFit Level 2, coach de weightlifting, head coach da CrossFit IK, o grande Renato Sousa. Tudo bem, Renato? Olá, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? O grande. Olha quem fala, não é? Já nos conhecemos pessoalmente. Eu olhei de baixo para ti. Renato, muito obrigado por teres aceito o desafio de participar aqui no podcast. Eu vi, olha, o Renato está a ganhar provas, deixa-me aproveitar o lance. Vamos lá, aproveita agora porque isto não dura sempre, não é? Já não estou novo. Recente, a última prova que ganhaste foi a última prova de CrossFit que houve agora em Portugal, da Vikings Challenge. Ficaste em primeiro lugar na categoria da Elite, parabéns também por isso. Obrigado. Dureza, já ouvi dizer que foi dureza, mas lá conseguiste. Foi bem mais duro do que aquilo que eu estava à espera. As condições também estavam complicadas, dava muito sol, o vento ajudava um bocadinho, mas foi assim dura, teve muitos odds e a concorrência também foi apertada. Acabou por ter mais piada por isso, não é? Mas estou a sofrê-las, quer dizer, já passaram uns dias e eu ainda estou à rasca para descer a escada. Ainda nas alambeiras feridas, como se costuma dizer. Não, é verdade. Renato, mas vamos ouvir falar do teu percurso primeiro. Conta-nos então a tua história, que desportos é que praticaste em criança até chegares onde estás agora. Vamos lá então. Olha, eu sinceramente eu não pratiquei, eu sempre fui muito do físico no geral, eu sempre gostei de tudo o que era brincadeiras, de andar a subir muros e coisas tipo parkour. Acho que não existia parkour na altura, mas eu fazia umas coisas desse género. Era o parkour, mas não tinha esse nome. Não tinha nome, pois, exatamente. Exato. Sempre gostei, sempre fui muito ativo, mas desporto mesmo, para além de toda a gente faz, não é? Umas tubuladas, se calhar no clube da aldeia e coisas desse género, nunca fiz, nunca liguei muito. No entanto, como eu disse, sempre me mexi bastante. Educação física na escola e por aí fora. Epá, eu adorava aquilo, tudo que fosse atletismo, participava em todos os torneios, todos os meetings, todos os corta-mates, essas coisas. Tudo que era competição de desporto, tu alinhavas em tudo. Era o meu mundo, desporto e competição principalmente, sempre, epá, como que fosse a jogar à moeda, o que é que seja, a competição sempre teve comigo. Então não tive nenhum background desportivo, nenhum desporto federado, nada que praticasse durante muitos anos, mas sempre gostei de tudo no geral, quer dizer, na escola, provavelmente quando íamos jogar futebol eu era sempre mais fraquinho, não é? Porque toda a gente jogava futebol desde que nasceu, aqui em Portugal é assim, e depois o basquete, o handball, a ginástica, o atletismo, conseguia sempre destacar-me porque eu gostava de tudo, não é? Não sabia fazer uma coisa porque nunca me dediquei a nada, mas gostava de tudo. Então acabou por ser, quando eu ouvi falar a primeira vez em CrossFit, pronto, foi na altura que o CrossFit apareceu em Portugal, pronto, já foi há uns anos e quase que ainda não havia bem uma definição da coisa e disseram-me deste género, é uma mistura de esportes, pá, aquilo é tudo para lá e eu disse, então se calhar vou gostar disso, vamos experimentar. Gostavas de tudo e não gostavas de nada? Era assim, gostava de fazer tudo, mas não me dedicava a nada, sinceramente. Mas antes do CrossFit, não entraste primeiro pelo mundo dos ginásios, por exemplo? Mais uma vez, fiz ginásio na altura com um colega de escola, eu devia andar para aí no 11º ano, e a minha irmã sempre esteve neste mundo do fitness, e então puxava-me um bocadinho, e eu cheguei a fazer ginásio, pá, em meio ano, mas tipo 2 vezes por semana. Gostava daquilo, sim, mas nunca foi uma paixão, não me puxava para me manter lá, quer dizer, se o meu amigo não fosse eu não ia, e é o que acontece muito no ginásio, não é? Sim. Lá está. É aquela cena, ou amas ou detestas. Pronto, e então nunca fiz, mas acho que não teve grande impacto em mim, na minha carreira.
Então, depois, como é que tu ouviste falar então do CrossFit? Pronto, eu fui tirar um curso, daquele staff da Promo Fitness, Sim, para aí 2011 ou 12. Fui tirar um desses cursos e o meu professor de musculação era o Paulo Sena, não sei se já ouviste falar. já. Ele na parte Sim. do fitness é bastante conhecido. E Sim, ele, o nome ou seja, não estou a ver quem é assim agora, mas o nome não me é estranho. não, Sim, não é estranho, exatamente. exato. Ele já não é novo também agora, mas Sim, já na altura, mas era assim pronto, um guru do fitness, né? E ele foi das primeiras pessoas a falar de CrossFit em Portugal. E ele começou-nos a meter aquilo nos treinos, quer dizer, falávamos, metodologia de treino, essas coisas todas, e no final fazíamos um WOD. Eu lembro do primeiro WOD que fiz ainda, que era deadlift e burpees over the bar, e era o deadlift fazias 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e os burpees ao contrário. Opa, e eu fiz aquilo e realmente é tal história. já fiz a sua. Já fizeste? Pronto. É a tal história Não da gostei nada. mistura de esportes, não é? E eu, pá, achei piada aqui. Não tinha feito burpees, nunca tinha feito deadlift. Deadlift já tinha, mas pronto, ali era um bocadinho diferente. Com barras de pump, não é? Na altura não havia nada. Portanto, tínhamos que ir bem mais abaixo. Provavelmente com pouco peso, não me lembro. E foi esse o primeiro ódio. E ele falava muito em CrossFit. Aliás, a malta às vezes até gozava, o pessoal do curso. Dizia tipo, pá, ele é professor de musculação, não fala de musculação, nós não vamos para a sala, não fazemos máquinas, é crossfit, pá, queres emagrecer é crossfit, queres ficar mais largo é crossfit, é tudo crossfit. O pessoal até gozava um bocadinho. Mas a verdade é que, pronto, a metodologia realmente que estava a aparecer era boa, né? Era muito boa. Por Sempre isso é que nós houve, estamos. sempre houve aquela crítica principalmente do pessoal do bodybuilding quando era os pull-ups em butterfly, que eles, eles ficam todos passados. Pá, o nosso objetivo é fazer as coisas da forma mais Rápido. eficaz possível, não é? Se podemos usar, nós também treinamos em strict, não é? Sim, claro. Mas se é muito mais rápido e conseguimos fazer muito mais em butterflies ou em keeping, nós fazemos, não é? Portanto, o CrossFit é funcional e acho que é um bocadinho nessa linha que nós usamos ajudas para fazer alguns movimentos. Nomeadamente a ajuda da anca que usamos para quase todos os movimentos, não é? Sim, Desde sim, sim, sim. levantamentos até movimentos de ginástica. E aprendemos a controlar bastante bem o nosso corpo. Pronto, onde é que eu estava? Estavas no curso, Pronto, ouviste exatamente, e o falar do curso, CrossFit, fazias um lado no final. exatamente, e o professor começou a falar daquilo e eu comecei a achar aquilo interessante. E entretanto fui a uma convenção da Promo Fitness e estava a fazer masterclasses e workshops, step, aeróbica, essas coisas que se dá no ginásio, e eu estava lá a fazer um stepzinho, mandei o pessoal, e vi qualquer coisa, umas setas a dizer Promo Fit Games. Foi a primeira edição dos Promo Fit Games. Se não foi a primeira competição de CrossFit em Portugal, foi Uma das das primeiras. primeiras. Epá, eu fui lá e gostei daquilo. Estava lá o Salgueiro, na altura já conhecia da coisa dos med stands, dos duplos. Depois estava o Bruno Almeida, que ainda agora é uma referência, o Telmo, não sei se o Telmo é do teu tempo, já há algum tempo. Ainda não falei com ele. Mas já ouviste falar. Sei. Ele agora quase nunca compete, já há alguns anos, então. Mas ele também era assim do topo. Acho que o Militão também estava, o Marco Poço, estava essa malta toda. Pronto, a fazerem loucuras com barras ali quase a chorarem, coitados. Nem tinha estrutura, acho, a competição. Mas era coisas, barra e peso do corpo, talvez kettlebells, barras com aqueles pesos furadinhos que nem sequer podiam ser atirados ao chão, não é? E a fazerem lá umas maluqueiras e eu fiquei apaixonado por aquilo, logo que vi. Isto é espetacular. Quero fazer estas loucuras também. Se quer ficar todo partido como estes Todo partido. Eles a barrar, a tirarem-se para o chão, isto é espetacular. Nisto, passado, as convenções são para aí de meio ano, não sei, eu ainda estava no curso, o curso durou um ano e qualquer coisa, aparecem os segundos para o Fit Games, e eu disse, nem é tarde nem é cedo, vou me inscrever já nisto. E eu não sei nada. Era isso que eu tinha. Exato, escrever sem treinar CrossFit. Fazia lá os odds no final, ao sábado, no final da musculação. E se eu vou me inscrever nisto, mas também, pronto, vamos ver o nível, não tem nada a ver com o nível de agora. Claro, claro. Alguém que não treina agora inscrever-se numa prova não faz qualquer sentido na altura.
Eu não sei, mas eu não fiquei em último. Eu Olha, então, fiquei... Já tinha muitas pessoas a participar, acho que tinha para aí 80 pessoas, passavam 30, eu fiquei para aí em 60 e tal, ou 50, uma coisa assim. muito bom. Eu tive que ir fazer os WODs a um ginásio, aliás, o Ideal Corpos, por acaso, é onde eu trabalho agora. Era o único ginásio aqui perto, tinha uma barra olímpica, eu fui lá fazer. Um, pronto, e participei na qualificação, não passei. Mas quando fui à segunda convenção, já não fiz masterclass nenhuma nem nada. Eu estive colado, encostado à grade o tempo toda vez para um Fit Games, os dois. Pronto, Feliz lá o step. eu deixei lá o step. E a partir daí eu pensei do género, é isto, eu tinha 19 ou 20 anos, e eu queria entrar no mundo do fitness, se calhar muito pela influência da minha irmã, que é 10 anos mais velha que eu e já andava nisto há algum tempo. Ela na altura não devia trabalhar, ela agora tem um ginásio, na altura não devia ter, mas o XS, não é? XS, exatamente, o Exatamente, XS certo. Fitness. Eu sigo a tua irmã também. Exatamente. E ela, pronto, muito pela influência dela, eu estava a querer entrar nisto, porque eu efetivamente gostava de desporto, não era daquelas pessoas que a malta é tal coisa do futebol, não é? A malta que gosta de desporto, a única coisa que faz é jogar a bola, ou só gosta daquilo. Eu gostava do Exatamente. desporto todo no geral e achava que fazia sentido então para mim seguir aquilo. E do CrossFit para mim foi do género. Na altura eu nem pensei como ideia de negócio do género, isto está a começar a bater agora, se eu me especializar nisto vou ser bom. Eu era miúdo, não é? Eu só pensei, Claro. eu gosto mesmo disto, é isto. Comprei uma barra para casa, 2 pesos de 10, e foi E isto foi a loucura. durante meio ano, uma barra e 2 pesos de 10, eu só tinha isto. Treino na minha garagem, entretanto comprei mais alguns pesos de 10, estava para 80 quilos, 85 na barra, foi a minha primeira rede, clean jerk, não é? Foi para 85 quilos, que era o que eu Foi tinha. bem bom. Bom, foi, acho que consegui usar bem o meu corpo. Adaptaste, tipo, não sentiste aquela dificuldade que o pessoal muitas vezes sente ao início, não é? Da adaptação do halterofilismo, que são técnicas mais. Sim, sim, sim. O meu desporto foi quase, nasceu e cresceu naquilo, no CrossFit, não é? Nestes Uhum. movimentos, para mim foi muito natural. Alguma coisa que eu tivesse na barra, eu metia e ia fazendo, foi um bocado isso. Sim. Mas pronto, fui equipando a minha garagem aos poucos, não havia box CrossFit por aqui. Mais perto era o Mean Machine, na altura não chamava Mean Machine, era Revolution. Sabes qual é o Mean Machine? Em Hermesinho. Sim, quer dizer, nunca fui lá, mas conheço, Pronto, sim. aquilo seria o mais perto, eu sou de Penafiel, aquilo, Uhum. o Mean Machine seria o mais perto. Ainda era um Pronto, bocadinho. mas era um bocadinho para lá ir, não é? Então eu de vez em quando tentava lá ir para treinar com pessoas, não é? Porque eu nunca treinei com pessoas, sempre treinava sozinho, e para ter mais condições, né? Em casa não tinha Claro. ergómetros, tinha uma barra com alguns pesos, depois eu fui investindo em alguns pesos, uma caixa, um kettlebell, umas argolas, uma estrutura, fiz eu e o meu pai com solda e tal, metemos lá uma estrutura, pronto, e foi isto. E eu comecei a andar sempre com o meu espaço em casa, a treinar sempre sozinho. Claro que a minha evolução não tem nada a ver com a evolução do miúdo que começa agora a fazer, não é? Que tem Claro. todas as condições, todos os treinadores, todos os planos, essas coisas todas que há agora. É isso que se fala muitas vezes aqui no podcast. Vocês que começaram em 2011, 2012 e até mesmo em 2013, os primeiros anos do CrossFit em Portugal, têm todos uma história muito parecida, não é? Começaram Pois é, sozinhos na garagem, YouTube, é isso. A vídeos no evolução YouTube. era muito. Quem Quer dizer, quando começa não tens agora, ninguém se calhar para te corrigir, exato. fazes os vídeos a ti próprio. E mesmo esta história das programações e não sei o que agora é banal, Sim, não é? Há programações que qualquer box tem ou qualquer pessoa vende. Na altura não se usava muito. E foi aí que eu dei um bocado do meu salto. Foi passado, sei lá, 3 ou 4 anos a treinar em casa e eu desenhava os meus próprios treinos. O meu treino era um WOD. Eu não sequer conhecia que havia um treino de força e depois o WOD. Era assim uma coisa, era muito limitada, não é? era o que E, sabias e era o que estavas exatamente, a aprender sozinho, não é? Que isso é é sozinho. E todo nessa o mérito, altura, todo o mérito por isso. pois, teve que ser, não tinha outro remédio, não é? Não foi Exato. uma escolha. E aí, na altura, um pouco mais tarde, eu fiz o projeto Performance, que era do Pedro Pereira, do Ofelino. Sim, Pedro Pereira, a malta do Dúrios, o Osório, aquilo era deles, projeto Performance. E aí é que eu comecei realmente a ter resultados. Daí, a tal coisa, a fazer um gol, pouco mais.
comecei a ter treino de força, o odd, o complemento, essas coisas todas. E aí comecei realmente a ter uma evolução que não tinha nada a ver com o que tinha tido até aí. E pronto, também já tinha a minha garagem mais bem equipada, já comecei a treinar como deve de ser. Alguns por esse tempo, não me lembro bem quando, eu tirei o meu, em 2014 acho eu, tirei o meu nível 1 e abri aulas de CrossFit no ginásio da minha irmã. Já o tiraste cá em Portugal ou ainda tiveste que ir lá Tirei fora? foi, olha, a primeira edição que eu em Portugal era em setembro e eu ia me inscrever e aquilo calhava no dia do casamento do meu irmão. E eu disse, pá, para o meu irmão, disse, olha, não vou dar para ir ao casamento, e não, brincar, não vou ao teu casamento. Não tive bem hipótese, então eu muito chateado que não sabia se ia abrir mais ou não, sei Claro. lá. Entretanto, abri logo a segunda em outubro, não sei quando de outubro, 1, 5, alguns por início de outubro, e eu, pumba, outro casamento tinha nesse dia. Mas eu disse, esse era só de uns amigos, e eu disse, opá, desculpem lá, mas eu vou chegar um bocadinho tarde ao vosso casamento, vai ter que ser, era no domingo, opá, e eu fui ao nível 1, teve mesmo que ser. Prioridades. Prioridade. Eu não sabia É a mesmo tua vida, é a tua vida, é a tua vida. É como eu digo, tínhamos um bocado de medo, eu não sabia se ia haver aqui mais, eu não queria tirar o nível 1, quer dizer, não tinha tanta facilidade assim no inglês e tudo, Claro. eu sabia que aqui tinha um tradutor. Agora imagina, eu ia para Espanha e tinha, ou para a França, e tinha o gajo a falar inglês e o outro a traduzir espanhol ou francês, aquilo não era pior do que ninguém Não era a pior. traduzir. Eu tinha medo, eu disse, não, tem que ser Claro. agora, vou tirar. Claro. E fui, pronto, lá cheguei tarde ao casamento. E até porque não havia o número de formações cá agora, não é? Pois é isso, estava a começar, não é? Ainda As era coisas tudo eram um muito bocado incerto. incertas, Exato. era tudo muito incerto. Pá, e eu queria andar, a minha irmã já me tinha falado que gostava que eu abrisse lá, a minha irmã também não conhecia bem a modalidade, mas disse, pá, vamos experimentar, abre, deu-me essa oportunidade, e eu lá abri aulas na altura 2 vezes por semana só, era a disponibilidade que eu tinha outro trabalho, e aquilo funcionou muito bem, quer dizer, as outras aulas quase todas de adultos, que não, ela tinha na altura aulas de dança e coisas assim, e depois tinha aulas tipo circuito, pá, não me lembro das outras aulas, mas aulas que eram mais Treino fitness, funcional. as aulas que eram mais fitness de adultos, quase que acabaram por depois fechar todas, porque os adultos vinham todos para o CrossFit. Correu muito bem aquilo, pá, tínhamos barras de pump, tínhamos, pá, o primeiro ano não tínhamos estrutura, depois ela conseguiu arranjar lá uma estruturazinha, ergometros não tínhamos, pronto, era uma realidade diferente, mas dava para fazer, e há malta que começou comigo nessa altura e ainda são meus alunos neste momento no CrossFit Cabo. Assim, a realidade do CrossFit, o CrossFit nasceu dessa forma, não é? Pois, exatamente. O verdadeiro conceito do CrossFit é isso. É o treino funcional, não é? Hoje em dia, depois com a evolução é que foram acrescentando os ergómetros Exatamente, sim, sim. e isso tudo, que aquilo, o objetivo era usar o mínimo material possível. Sim, sim. Inicialmente, não? Sim, exatamente. Eu lembro de achar que não fazia qualquer sentido as meterem remo. Pá, então a máquina é o teu corpo, tu usas máquinas, como é que é? Agora já nem ligamos muito a isso, usámos e pronto. Mas lembro de pensar isso. Agora já se olha para o remo como uma máquina, é normal, pronto, é mais uma. Meiguinha, até uma máquina meiguinha, não é? Depois de ter surgido a bicicletas, a assault bike, toda a gente adora o remo. Acho que é As assault bikes e os skis. E as skis também não são muito bons. Então o remo acaba por ser o melhor. Boa. Mas pronto. Pronto, na altura lá abri as aulas, aquilo funcionou bem, tanto é que depois, mais tarde, a minha irmã até queria abrir mais dias, porque a malta gosta de treinar todos os dias, não é? Claro. Isto é já desde essa altura que é assim. Eu não tinha grande disponibilidade, então ela também se começou a disponibilizar e eu programava o treino da semana toda, mas dava 2 dias, ela dava os outros 3, e a coisa foi rolando assim. Nisto, pronto, já desde essa altura, como o objetivo era que as pessoas que quisessem começar a treinar, quisessem começar a fazer CrossFit, não passassem pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? Então o que eu queria era abrir um espaço em Penafiel para as pessoas aqui poderem treinar. Pronto, não sempre é fácil, eu tinha pai 22 anos, as coisas são difíceis, eu trabalhei sempre desde cedo, ao fim de semana, coisas assim, sempre juntei algum dinheiro, tinha algum dinheiro para investir, mas pronto, tal coisa era um puto, não sabia muito bem, pronto, alugar um pavilhão, comprar material, era tudo uma volta um bocado grande. Mas entretanto surgiu, passado, não sei, 1 ano e meio a dar aulas na minha irmã,
ela conseguiu, foi ela que me arranjou, conseguiu-me arranjar na altura era um negócio que era para ser um polo dela, no centro de Penafiel, e ela cedeu-me o espaço, disse, olha, são aqui os donos, fala com eles, pá, trata disso, é contigo. Pronto, ela é que me deu o lançamento, é que me ajudou muito. Muito bom, E muito bom. pronto, e eu lá fui, pá, eu tinha 22, 23 anos, peguei no meu dinheiro todo, andei a pedir orçamentos, andei a fazer contas aqui e acolá, sempre fit, Box PT, Loader, na altura as marcas que tínhamos aqui, e agora acho que há pouco mais que isso, não é? Mas na altura eram essas marcas que já tínhamos, todas muito recentes, menos a Box PT já era mais antiga, as outras eram muito recentes. Comecei a pedir orçamentos a todos, comecei a ver a melhor forma, falei, pronto, e abri a minha box na altura, a Cross School. Tive a box, foi o meu projeto de vida, não é? Comigo foi o meu sonho aquilo. Pronto, Era depois com 22 ou 23 anos estar a realizar esse sonho. É foi muito muito bom. bom, foi muito bom, É foi o muito meu bom. sonho. Pronto, mas o meu suporte era pequeno, não é? Claro. E depois, entretanto, aqui à volta houve os ginásios, o Ideal Corpo, neste caso, também começou a abrir, aqui à volta começou a abrir um ou dois espacinhos, que eu não tinha qualquer hipótese, não é? Concorrer. De marketing, de chamar pessoas. A grande parte das pessoas não sabia que a box existia sequer, não é? Era um negócio ali muito pequenino, era no centro da cidade e as pessoas nem sequer viam aquilo às vezes. E depois foi nos inícios do CrossFit, quando nós pedíamos, a minha mensalidade era pai 30 euros, livre, imagina, nós pedíamos e as pessoas diziam, não, eu vou ao ginásio não sei o quê e pago 15 ou 20 euros para ir para lá todos os dias. Pá, mas o CrossFit não é ginásio, isto é diferente, é um treino personalizado, tens um treinador com um grupo, tens o teu Mas material. não sentes que ainda hoje tens, Sinto, ouves o mesmo tipo de comentário, não é? Eu no ginásio pago 20 euros, sinto, eu, sinto, porque é que sinto. agora vou Olha, aqui pagar 50 ou 60 sinto, ou sinto. mais, não é? Até foi uma conversa que eu tive agora com o Romão quando ele falou em abrir o espaço dele, eu disse, pá, ali o Marco é fixe porque pronto, não tens nada ali à volta, mas se calhar a mentalidade também pode ser complicada, porque tive essa dificuldade aqui, Mas, não é? Agora já é mais normal sim, as boxes cobrar, e mesmo assim aqui nesta zona é muito barata, as boxes são a 50 e poucos euros. À vista boa, do boa. Porto, assim não tem nada a Sim, ver. sim. Exato, depois depende da localização. Pois é isso, Mas, é isso. E mas ainda assim é baixo. ainda assim, comparativamente com o ginásio, é mais caro. Mas depois lá É, está. sim, sim, sim. O importante é conseguir cativar a pessoa a ir lá, porque depois da pessoa ir lá vai perceber a Tal e diferença entre qual, uma tal e box qual. de um ginásio. Sim, É, exatamente. Pronto, eu naquela altura, pá, a minha retenção era pá, aí 100%. Quem ia lá ficava. E trazia, pá, era uma cena completamente diferente do que toda a gente está habituado. O ambiente era espetacular, era uma box pequenina, mas o máximo que eu tive foi para aí, sei lá, 45 alunos, era uma coisa mesmo pequenininha. Depois ainda andei naquilo 2 ou 3 anos, depois pá, tive lá um problema na zona do espaço, eu tinha que sair do sítio onde estava. Um, Andei à procura, mas arrendar um pavilhão é uma coisa astronómica, não é? Eu, quase, exato. com os alunos que eu tinha que trabalhar só para pagar o pavilhão. Não conseguia ganhar nenhum. Olha, quem apareceu aqui? Aí o artista. É uma, artista. Sim, é artista. Esse pai. Pronto, e foi nessa altura que falei com o Romão, aqui à volta, não tinha para onde ir, eu queria manter o meu grupo de alunos, queria era pessoal com quem eu mudava, quer dizer, quando tu não és amigo, passas a ser, não é? Um bocadinho Exato. neste trabalho. Felizmente, É a segunda família. exatamente. E eu queria me manter com eles, queria ficar por aqui e falei com o Romão na altura e pronto, e o dono do Ideal Corpus fez-me uma proposta, na altura o Ideal tinha aberto a box grande em Paredes, que é onde nós estamos agora, e tinha fechado uma pequena em Penafiel, mas ainda tinha um espaço. Pronto, ele fez-me uma proposta para eu reabrir aquele espaço de Penafiel, levava o material todo, comprou o material, levava os meus alunos, pronto, e era o mais parecido com aquilo que eu tinha para ficar na altura, foi um bocadinho isso. Acabei por aceitar assim, depois de lá estar, pronto, as coisas são diferentes, não é? Hoje Claro. gostei e gosto, por isso é que gastou ainda, não é? Exato, e ainda lá estás, Na exatamente. altura posso dizer que foi um bocadinho, pá, não tinha muitas opções, foi um bocadinho assim, mas felizmente que eu fiz, vim e conheci o Romão, o Venâncio, era pessoal que já conhecia, mas não convivia, pronto, e comecei o negócio tornou-se totalmente diferente, não é? Uhum. Muito mais pessoas, muito mais movimento,
Sentiste que tu estavas habituado à tua box, ao teu espaço, Uhum. um espaço mais pequeno, sentiste dificuldade na readaptação ao novo espaço, com um espaço maior, teres que partilhar o coaching com outros coaches? Sim, sim, a parte do espaço, não é? Quer dizer, mudamos para melhor, Claro, nunca temos dificuldade, não é? O facto de ter que trabalhar com pessoas é diferente, não é? Eu não trabalhava com pessoas, o facto de tu teres que, para mim era estranho ao final de dar aulas, há 4 anos, para mim era estranho eu estar a dar uma aula que outra pessoa programou, não é? Que eu estava habituado a pois, ser eu a programar, e nem sequer ter que explicar nada a ninguém, foi um bocado isso. Eu agora, quando era eu a programar, eu nos inícios não programei, depois comecei a programar, quando era eu tinha que fazer umas notas do treinador ao lado a explicar o que é que aquilo queria dizer, no sentido de o que é que nós queremos desta aula, qual é que é o estímulo, mas no início era um bocadinho estranho. E eu dar a aula que outra pessoa com um pensamento completamente diferente do meu programava, e também eu programar e ter que explicar, e pronto, e às vezes nem sempre as coisas eram uhum, entendidas. E o início foi claro que foi mais estranho, foi mais difícil. E depois tens sempre aquela. No início, quando entrei lá, quer dizer, nós éramos um bocado de concorrência, não é? pois. Dos treinadores, felizmente, nunca tive problema nenhum, eles receberam bem. De alguns alunos, era assim um bocadinho, quando eu ia dar a aula, eles às vezes ficavam assim a olhar um bocadinho de lado e tal, ou até Esse faltavam às minhas aulas quando eu dava. era o coach da boxe inimiga. Pois é, assim, no início foi um bocadinho estranho, mas muito rapidamente É houve. engraçado, mas sentiste isso dos alunos, mas não sentiste dos colegas de trabalho, ou Não, não, dos da colegas de organização trabalho em não si. senti. Era, assim, o Venâncio também tinha entrado lá há pouco tempo, Pois, e ele também tinha vindo da 16.9, portanto ele até estava numa situação quase parecida com a minha. O Romão, pronto, teve ali duas pessoas para o ajudarem, acho que ele nunca olhou para isto de má forma, não é? Eu acho que ele claro, sempre olhou para isto de pá, vem duas pessoas para me ajudar, duas pessoas experientes ainda por cima, não são, é pessoal que já dá aulas há muito tempo, pá, vamos ajudar-nos uns aos outros, aprender uns com os outros, e foi um bocadinho isso que aconteceu, que houve ali, mesmo esta história das programações e tudo, foi estranho, mas foi bom, não é? uhum, Nós sentirmos a opinião de outras pessoas, metemos várias cabeças a funcionar, e levar aquilo para os próprios alunos era espetacular, não é? Porque nós às vezes vemos nas aulas, e eu digo a coisa sempre, eu tento variar, mas acaba por dizer a coisa sempre da mesma forma, ali faz isto, encosta a barra a ti, não empines o rabo, coisas desse género. Às vezes vem um aluno do lado e diz a coisa de outra forma e as pessoas percebem. E isto é assim, exato, e nós como treinadores temos é que ficar contentes os alunos ajudarem uns aos outros, não é? Estarmos chateados claro. por alguém estar a. E os treinadores é um bocado isso, nós temos formas diferentes de explicar, temos formas diferentes de ensinar, o que os alunos têm que fazer é tentar tirar o melhor de cada um de nós. Então eu acho que funcionou muito bem nesse campo, temos três pessoas assim já mais experientes. Lá está, é uma. Por vezes, um bocado a ideia do head coach da boxe talvez, estou eu a dizer que não sou coach, nem Sim, sim, tenho sim. nada a ver com isso, tentar um bocado implementar a mesma metodologia para todos e a mesma forma de ensinar para todos, mas também ao mesmo tempo vocês terem a liberdade de Sim, ensinar sim. à vossa maneira, não é? Exatamente. Que foi o caso. E Sim, funcionou bem. nós ali tínhamos o Romão era o gerente da box, né? Uhum. Ele tomava conta, pronto, ele é que era tipo o gerente, ele tomava conta das contas, essas coisas. Spy! Ele tomava conta das contas, essas coisas todas, mas depois na parte mesmo da programação e tudo, nós sempre fomos dividindo. Ou seja, nunca houve ali ninguém que dominava Claro, alguma dessas partes. Nós fomos sempre dividindo de todas as formas, mesmo por causa disso, porque sabíamos que três cabeças pensam sempre melhores que uma, não é? claro. Achámos que assim era o que fazia mais sentido. Quando alguém tinha alguma dica para dar ao outro, dávamos, seja de ensino, ou seja de metodologia, ou seja de qualquer coisa, e o outro, pronto, podia aceitar, podia não aceitar, podia pensar da melhor forma, mas nós fazíamos sempre isso porque achámos que todos nós evoluíamos sempre mais dessa forma. Boa. Quando tu começaste logo, quando entraste para o mundo do CrossFit, começaste logo com a vertente de coach,
Como é que foi para ti conseguires conciliar a parte de coach e atleta, não é? Porque continuaste a treinar também para ti, não é? Como um atleta. Como é que foi essa parte? É assim, é tal coisa, estamos a falar há algum tempo atrás, e isto é completamente novo para todos, a quem eu apresentava isto era completamente novo. Então, nem sei muito bem como te responder a isso, pá. É assim, como é que tu conciliavas os teus treinos? Porque tu, lá está, pelo que eu percebi, não é? Do que nós falamos um bocado, tu continuaste sempre a participar em provas e continuaste ligado à competição como sim, atleta, não só como sempre, coach. sempre foi a minha essência. Às vezes há pessoal que quando vai para coach depois deixa um bocado de parte a parte do atleta. Eu acho que uma coisa não tem De interferir com a outra, exato. de interferir, de estragar a outra. Sim. Eu já ouvi opiniões desse género em training camps e coisas que fiz, já ouvi malta a dizer que ou és bom coach ou és bom atleta. É assim, eu se calhar, eu acho que nunca treinei, há malta que treina à maluca, não é? Treinei meia dúzia de horas por dia, eu acho que nunca fiz isso. Então em tempo nunca houve interferência, sempre tive o meu tempo para treinar, o meu tempo para dar aulas. No caso, por exemplo, treinámos durante o Open Box e tem lá alunos, pode haver quem diga, pá, tenho que te explicar ao aluno, estraga-me o treino. Sim, eu nunca senti muito isso. Ou os meus alunos sempre foram muito compreensivos e se eu estou a meio de um WOD, eles às vezes até podem entrar e chamar-me ou assim, eu pá, aponto para o relógio ou uma coisa assim, já não pá, espera mais 5 minutos, normalmente o WOD nunca é assim tão grande, espera mais um bocadinho, já falamos. Parar um WOD a meio, pronto, não o faço, ou digo, vai-te vestir, tratamos já disso. Arranjamos ali uma forma, que depois, durante o treino, a grande parte das vezes acaba por convencer os alunos a treinarem comigo. É o que faço agora neste momento. Eles vão treinar open box ou vamos, vais lá coça hoje. É treinar comigo. E fazemos o treino todo de uma ponta à outra e quando estou a treinar e consigo estar a dar-lhes umas dicas, a ajudá-los, claro que não é igual como uma aula, não é? Em que eu estou ali 100% atento. Estou a dar umas dicas, mas eles sabem perfeitamente disso. O open box no geral é para a malta que já treina, não é para terem uma aula. Então eu acho que sempre consegui conciliar bem essas duas coisas. Assim, confesso que, por exemplo, quando abri a minha box nos inícios, eu trabalhava muito nessa altura para conseguir pôr aquilo a rolar. Eu tinha um emprego anterior, então eu acordava de manhã, ia para a box, almoçava e ia para outro emprego e voltava para a box perto das 6 para dar as aulas da tarde. Depois, ao final do dia, a box fechava e eu ia aspirar aquilo, saía de lá para aí à meia-noite e tal. Durante o primeiro ano trabalhei, aliás, eu ao final de 3 ou 4 meses depois de ter aberto a box, eu não treinava, não é? Porque eu não tinha tempo. E eu pensei, não, assim não dá, eu preciso mesmo treinar. E comecei a acordar ainda mais cedo para conseguir treinar antes disso tudo. O meu rendimento foi pouco ou nenhum, é verdade. Depois, ao final de um ano e pouco de boxe, é que eu consegui me estabelecer, já tinha alunos suficientes, larguei o outro trabalho, arranjei uma senhora para limpar aquilo e consegui ter um horário normal, não é? Eu de manhã a dar aulas, mas a seguir à tarde no open box para eu poder treinar e depois à noite voltava a dar aulas. Pronto, aí já consegui. Nessa altura eu posso dizer que interferia, não é? Mas pá, aquilo era o meu trabalho, podia ser eu dar aulas ou podia ser eu fazer outra coisa qualquer, não é? Estar Exatamente. a programar no computador para a empresa, não sei o quê. Era igual, simplesmente não tinha tempo, ou tinha pouco, mas nós Boa. arranjámos sempre. A verdade foi essa. Boa. Mas eu acho que nunca interferiu a minha vida de atleta com a minha vida de treinador. Numa pequena parte só. No início eu discutia muito isso com o Romão e com o Venâncio na altura. Eles faziam o plano de treinos e eles faziam e os alunos também. Treinavam aquilo que escreviam. E eu sempre lhes disse que isso não funciona. E para mim não funciona. Tu desenhares o teu próprio plano de treino Pois, não, exatamente, desenhaste para ti mesmo. não funciona. Não precisa de ser. Eu costumo dizer que qualquer plano de treino é bom, pá, e a malta às vezes vai, e, pá, isto aqui é. Pago 100 euros ali que tem um papel para fazer.
se tu seguires o plano, realmente deste tudo de ti cada vez que fazes o treino, eu acho que qualquer plano é bom. Eu cheguei várias vezes a fazer planos de pessoas que eu tinha perfeita noção que percebiam muito menos que eu, que ainda eram novos nisto, mas aquela pessoa não sou eu. Eu fazer um plano daquela pessoa serve, desde que não seja eu a desenhá-lo. E é um bocadinho essa facilidade de estamos a desenhar para os alunos e se eles treinam ao mesmo tempo que nós estarmos a fazer a mesma coisa. Não é? Isto fica melhor para os alunos, eles até olham para as coisas tipo, sim senhor, estás a desenhar um plano e estás a fazê-lo, quer dizer que ele é bom. Ou se não fazes isso, vais dizer, tu desenhas um plano para mim que não serve para ti. Mas a verdade é que eu acho que não funciona. Uma coisa é o plano da aula, não é? Outra coisa é o plano para quem quer competir. Sim. Aí é que tem que ser uma coisa mais específica. E se calhar quando estás a programar para ti próprio vais incluir no plano aquilo que tu gostas de fazer, não aquilo que ou tu aquilo tens que tu que fazer. precisas, tu nunca és imparcial. Por muito que aches que és, nunca és. Ou aquilo que tu gostas ou aquilo que tu precisas, tu vais meter ali, enquanto devias era estar a olhar para aquilo que os teus alunos ou a malta que faz o teu plano precisa. Tens uma noção disso, se não fizesse um plano só para uma pessoa, não é linear, mas tu tens uma noção no geral do que é aquilo que eles precisam e desenhas. E se for para ti é diferente. Até acaba por não ser bom para nenhum deles, não é? Tu estás a desenhar o plano que tu vais fazer tão bem, tu não és imparcial, não é bom para ti nem é bom para os alunos. Então aí é a única parte que se calhar a parte do atleta e a parte do coach embatem um bocadinho. Fica difícil, não é? Tu queres treinar à tarde e os alunos também lá estão e tu queres fazer com eles, mas para ti como atleta isso não é bom. Boa. Tu já fizeste alguns pódios, do Viking Challenge, por exemplo, tu ganhaste a edição anterior e ganhaste esta novamente. Sim, exatamente. Para quem nos está a ouvir, para ter mais ou menos uma ideia, quantas vezes por semana é que tu treinas? Qual é o teu volume de hora de treino? Olha, queres ser sincero? Eu faço todos os dias a aula. Eu acho que devo, como se diz, provar o meu próprio veneno, sofrer o mesmo que os alunos, poder meter um tempo de referência para eles, porque depois o objetivo de todos os alunos, todos os dias, em todas as aulas, é dar tarefa ao treinador. E isto é bom para eles, porque eles esforçam-se mais. Eu faço todos os dias a aula e coloco o meu treino, coloco o meu tempo para eles poderem ver e tentar bater, mesmo quando me corre mal. Acho que devo fazê-lo. E depois faço um bocadinho mais. O meu treino, eu treino para aí umas 2 horas. Eu ao final já treino para aí há uns 10 anos ou mais, então comecei a ouvir o meu corpo. Treino umas 2 horas, já incluindo a aula, e chego ali àquela quinta-feira em que eu digo, estou bem, treino normal, estou médio, faço ali um treino de ergómetros, uma coisa ali para me mexer, estou todo rebentado, não treino. Eu faço mesmo isso. E Bom, consegues fazer consegues Consigo. ouvir o teu corpo. Exatamente. Às vezes o mais não é mais, às vezes o mais é menos. Exato. Nós andamos todos partidos e não conseguimos dar vazão ao treino, não conseguimos dar intensidade, não vale a pena estarmos a treinar, se calhar. Não é? Nem todos os treinos são benéficos para nós. E eu faço um bocado isso, ouço um bocadinho o meu corpo. Mas pronto, é tal coisa, já são alguns anos e eu consegui perceber isso. Em relação às competições, e a malta às vezes, principalmente o pessoal daqui da boxe, quer dizer, eu entrei para aqui em 2019 e basicamente as provas todas que fui eu, depois eu e o Romão fomos a várias também, pronto, e ganhámos todas. E o pessoal às vezes vai um bocadinho, vou competir e tal, mas nem vou. Eu disse, não, vais competir, vais dar o teu melhor. Vais te divertir, vais dar o teu melhor, e vais trazer coisas embora. Tu vais chegar a casa e vais dizer, olha, eu preciso treinar isto e aquilo, foi ali que eu tive dificuldade. A malta às vezes, eu digo que eles estão um bocadinho mal habituados a ver estas coisas, porque eu andei 6 anos da minha vida a competir sempre para isso, não é? Para me divertir, para ter mais experiência, para tentar fazer o melhor possível. Eu já tive 10º lugares ou 20º lugares que me souberam melhores do que primeiros lugares. Vou fazer aqui a pergunta polémica. Alguma vez competiste em scale? Não, eu nunca competi em scale. Não havia scale na altura que eu comecei a treinar.
Exatamente. O scale é uma coisa Então, recente, nunca não é? competi. Eu competi uma vez, mas não foi por escolha. Houve uma edição do Battle of Coimbra, 2017, se eu não estou em erro, e aquilo era, inscrevias-te e ias, e depois eles dividiam o pessoal, ao final do primeiro dia, dividiam entre a categoria A e a categoria B. Ok. Eu na altura até convenci alguns dos meus alunos aí. Era pessoal que eu dizia, tipo, vocês são demasiado evoluídos para scale, mas se calhar não é elite, vão ter muita dificuldade. Então eu disse, pá, vão, porque assim vocês não têm que escolher nada, vocês só têm que chegar lá a fazer e depois ficam na categoria que calhar. Pronto, e chegámos lá, em 2017, foi uma altura que eu ganhei algum peso, foi de massa muscular, mas é Uhum. peso. E foi para o início do ano, e eu fui fazer uma corrida de obstáculos, uma brincadeira, e andei muito mal de joelhos e canelas e não sei o quê, e andei para aí um ano que não conseguia fazer impacto. Corridas, saltos à corda, saltos à caixa, tinha dificuldade. Nunca tinha sempre as canelas. Depois aquilo acabou por me passar, mas nem sei muito bem como. Eu tentei tudo, não passava, pois olha, o tempo passou. E eu não corria. E o primeiro WOD foi 7 km de corrida, mas muito agressiva no meio de um monte nas linhas de comboio, Não uma sei, coisa eu, mesmo. eu acho que se eu chegava lá havia 7 km comigo. Foi mal, foi mal. E eu fiquei, na altura aquilo ficavam 30 na A, 30 na B, mas inscreveram-se para aí 90, portanto, ainda houve 30 pessoas, depois grande parte dos meus alunos acabaram por nem ficar em categoria nenhuma, foram lá competir o primeiro dia. O primeiro WOD eu fiquei atrás de quase eles todos, eu fiquei quase em último na corrida, era mesmo mal. Mas pronto, o segundo WOD era levantamento, eu fiquei nos primeiros, o terceiro WOD era um WOD normal, thrusters e qualquer coisa, também fiquei bem classificado, e eu fiquei em 32, ou seja, eu fiquei logo na frente da categoria B. Pronto, eu não considero isso bem como um scale, não foi escolha minha. Exato. E Lá depois eu está, até não. estava com o Sayal, já Uhum. deves saber quem é. Sei, Tinha já muita entrevistei. malta, tinha muita malta o Zé Silva, de Viseu, não sabes quem era, é pessoal de referência, tinha muita malta ali Sim, naquela sim, sim, categoria sim, sim. também, não é? Tanto é que depois o resto da competição, os odds da A e da B foram todos iguais, exceto uma leather de snatch, o deles acabava em 90 kg e o nosso acabava em 80. De resto, os odds eram exatamente iguais, eram duas categorias. Olha, para ser sincero, foi fixe, porque eu tive alguma coisa pelo que lutar, e eu se calhar se tivesse ficado na outra, tinha menos, não é? Acho que foi Uhum. engraçado criar ali duas categorias, embora os votos fossem iguais. E depois também foi muito engraçado, foi a luta ali até ao fim, consegui ganhar essa prova, passei o Sayal no odd da final. E tal, ele ficou chateado comigo. E eu até gosto bem dele. Ele depois fez-me planos de treino e tudo. Sei, ele é muito Uh, fixe. Eu gostei muito de falar com ele. foi, sim, eu falo muito bem. E passei no odd da final aí. E foi a única vez que foi tipo scale, não é? Certo. Lá está, pronto. Tens boa preparação, tens boa genética, vais às provas é para ganhar. É tal coisa, foi como eu digo, andei muitos anos. Eu acho que a minha viragem foi mesmo na primeira edição dos Vikings, 2018 para aí. Eu tive estes anos todos a competir, pronto, ia competir porque gostava de competir, gostava de competição, fazer o melhor possível, mas nunca tive uma ambição da frente, quer dizer, eu peso 70 quilos, portanto, chego lá e sou sempre mais pequenino da pista. E que estava um bocado, nem me vinha à cabeça que eu podia ter boa, boa classificação. Eu acho que nós começamos a ter boa classificação quando achámos que isso é realmente possível. Nessa primeira edição dos Vikings houve qualificação, eu fiquei em segundo na qualificação. E fiquei tipo, que é isto? Logo Só na em segunda qualificação. qualificação. E eu cheguei lá e a malta, tipo Rui Apuim, que eu conhecia das competições porque ele sempre foi top, não é? E eu não fazia ideia que ele me conhecia, e ele chega à minha beira e disse: Então, Renato, está tudo. E eu agora sou importante e tudo, fiquei em Sei segunda mesmo, sabem o qualificação. meu nome. Olha para isto. Pai, depois fiz o primeiro odd, que foi uma coisa também louca que eles mandaram-nos nadar no Rio em março. Assim, muito frio, muito agressivo. Caiu geada e tudo. Nós estávamos a fazer thrusters com saco, a meio da sua, caiu geada e tudo. E eu fiquei logo nos primeiros. E no segundo odd também me correu bem, não me lembro o que é que foi, mas fiquei logo ali. E eu senti que fui quase empurrado. Eu senti que eu iniciar a prova à frente, eu fui quase empurrado. Eu sentia quase uma obrigação de ficar bem. Depois cheguei ali, fiquei em terceiro. Para mim, é como eu digo, se calhar foi muito mais importante esse terceiro do que muitos primeiros que já tive. Era com o Rui Apuinha, era com o Daniel Pinto, eram dois atletas espetaculares na altura. O Top. Ferrer, o Miguel Ferrer, que foi o atleta que apertou comigo esta semana nos Vikings. Nessa edição também lá estava e estava em quarto a lutar pelo terceiro comigo. A nossa luta já é antiga, parece.
E foi mesmo mal espetacular ficar ali no pódio. E eu sinto que a partir daí houve uma viragem. A partir daí eu chego às provas e é tipo, isto é para ganhar. Seja como for, isto é para ganhar. Não interessa se é uma loucura aquilo que eu estou a dizer, mas eu vou tentar. Enquanto eu antes, se calhar, ia só lá, Vou-me vamos ver divertir. o que é que dá, não é? Vamos ver o que é que dá. Quero me divertir na mesma, não é? Mas acho que foi um bocadinho isso. Mas é o que eu digo sempre ao pessoal, treinem, participem. Pois eu cheguei a essa altura já com muita experiência de provas, não é? E a experiência de provas é importante. Treinem, participem, ganhem experiência, divirtam-se, coisas assim. Esta cena de irmos para um lugar no pódio, vai acontecer na tua altura da tua Uhum. carreira Não, é isso. e é espetacular falares disso, né? Que foi essa mudança de mindset, Sim. que às vezes o pessoal pode até olhar para isso e dizer que é ego ou que prepotência, não sei o quê. Eu não Eu não considero acho. isso. Eu acho Sim. que a tua mentalidade, se vais para uma prova, vais com a mentalidade certa, vais para ganhar. Pronto. É a tua cena. E o mindset é mesmo muito importante. Sim, sim, sim. Chegar às provas, não sou mais forte, não sou mais rápido, não sou o que tem melhor resistência ou cardio. Normalmente, como eu digo, sou o mais pequenino em pista, pesa 70 quilos. Não é isso, é o teu foco mesmo, é tu acreditas na coisa. Um exemplo agora há um mês e tal, ou 2 meses, foi para o Fit Games. Uhum. Eu dou algumas aulas no Castelo, boxe também, e eles tinham lá uma equipa que, entretanto, um dos elementos descobriu que tinha uns problemas nas costas e ele teve que sair. E a equipa, eles convidaram para fazer parte da equipa. Disseram, mas voltou ao fim e tal. Eu disse, então, vamos ganhar. Eu, não, vamos ganhar. Tal, malta com muita qualidade, todos eles têm muita qualidade, os três foram comigo. Mas é tal coisa, não tinham aquele mindset. Eu disse, vamos Estavam todos ganhar. com o Mas mesmo chegámos lá e foco. depois vê-se. Quer dizer, fazemos 2 ou 3 WODs e notoriamente a equipa que estava na frente era a equipa da Arma Mineiro. Sim, Sabes quem é, sério? sim, claro. Que é notoriamente muito mais forte que todas as outras equipas que lá estavam. Era pronto. O primeiro lugar era deles, logo desde o primeiro WOD, eles eram mesmo muito bons. Mas ao final dos 3 WODs estávamos em segundo. E eles viraram-se para mim e ficaram tipo, ui, isto é possível, ficámos à frente. Claro, bora, vamos lá. Mas chegámos ao fim, ficámos em terceiro, foi bom na Excelente. mesma, Foi foi excelente. excelente, exatamente. Mas de género, é aquela cena do acreditar. Vamos com tudo, é o que der. Muito Mas, bom. mas não vamos para ficar para trás, bora. E se ficarmos, olha o que é, acontece. Lá está, depois é também saber lidar com a derrota, não é? Que às vezes acreditas e depois quando não acontece também tens que saber lidar com Faz isso, pronto. parte, quantas vezes aconteceu E tu um tens essa odd. capacidade. Sei, quantas vezes Mas aconteceu um odd de levantamento, por exemplo. Os sim, odds de levantamento são sempre uma coisa tipo 3 minutos, e tu tens que fazer a do RM ali. E eu dizer, não, tem que ser isto, que é isto que eu preciso para ir para a frente. E falho, e tu não podes baixar a carga, e tens zero. E ficas em último, aconteceu isso nos cálices, e eram 70 pessoas. Fiquei em último, tive zero, foi uma queda grande. O ano a seguir, vamos com tudo outra vez. Se não dá para primeiro, vamos tentar, sei lá, ir à final, vamos tentar top 15, vamos tentar qualquer coisa, vamos com tudo. Mas isso acontece. Eu já participei em provas do weightlifting também, e são 3 levantamentos ali sob uma pressão que nós não estamos habituados, e nos quais nós temos que arriscar para fazer um bom resultado. Acontece, temos zero. E nós temos que andar, não é? Não podemos ficar derrotados, é mesmo isso. é quase como numa prova que houve recentemente que o António Vital ia fazer um clean and jerk de 200 quilos. 200 quilos, eu vi. É aquelas falhas que não sabe a falha, não é? Porque ele fez um clean de 200 quilos. Acho que Tipo, ninguém levou isso como uma falha, não é? Ele estava sozinho. Ele já devia estar sozinho para ir há 50 quilos atrás, não é? Ou uma coisa assim. era Ele mesmo estava fora de, realmente. fora de série. É fora de série mesmo. Eu vi o vídeo e disse: este gajo é maluco. Não, Eu, não, eu, não existe. eu acho que ele próprio foi do género: vamos fazer aqui uma loucura, vamos tentar isto 200 quilos. Eu acho que ele nunca fez, pois não. O jerk, o de Khalid já O, fez. Ja- o Eu sigo Clean no fez. Instagram.
Pois Sim, o no Instagram acho que ele Jerk, nunca fez o Jerk. Acho que ele foi mesmo tipo, vamos aqui numa loucura. foi. E dá show, pá, funcionou, É toda a isso. gente. Mas é isso. Opa, olha, há uma. Já não me lembro qual foi o jogador da NBA, mas há um jogador da NBA que uma vez disse esta cena que as pessoas que lá estão pagam caro para ver o espetáculo, então temos que Tal e lhes dar um qual, espetáculo. tal e Pronto, qual. ali, pronto, não sei se as pessoas pagam ou não para ver, Não, mas, mas é mas isso, quem lá está, que vocês atletas estão a dar o vosso espetáculo. é para isso que vamos lá. Pá, quantas vezes num WOD aparece aqueles WODs que são tipo 2 ou 3 seguidos, Uhum. ou uma coisa assim. Ali, agora nesta prova nós éramos pouquíssimos nos Vikings, este ano só passavam 10. Era um número bastante pequeno. Pá, havia odds que eu dizia, pá, vou levar uma coça tão grande, é preciso não o fazer. E a diferença de pontos que eu caía para aquilo que eu vou ganhar depois por não ter levado esta coça vai-me compensar. Ou aqueles que é 13 odds seguidos, eu digo, vou descansar num para conseguir ficar à frente dos outros dois. Quando é tipo início de competição, se tiver muita gente, não compensa, porque cais muitos pontos. Claro. Mas quando é às vezes para os fins, tem pouquinho, compensava, mas tipo, foi, então e o espetáculo do pessoal que está aqui? Isto não pode ser, não? Nós temos que vir aqui, eles têm que nos ver a partir-nos todos, é isso que nós vimos. Temos que sofrer. E tens aí as mãos agora, num 8. Tenho, olha. Rapaz, isto foi do Sandwall que estava quente, o chão, no wall da final, depois maçalabs, eu estava com os dumbbells a fazer devil press, tive que meter magnésio, estava a escorrer sangue com os dumbbells abaixo e ele estava a escorregar. Eu fico sempre Pá, impressionado quando vejo esses vídeos e fotos e o pessoal a mostrar as mãos todas cavacadas e eles andam não lá é a o fazer as ideal, cenas na aquilo foi mesma. só mesmo no wall da final, mas foi do género, pá, aconteceu e não posso ficar para trás agora, tenho que aguentar até ao fim, vamos lá. Havia coisas a doer bem mais, digo já. Acho que as minhas pernas estavam bem piores que as minhas mãos. Mas pronto. Acredito. Renato, para terminarmos, objetivos. Não, antes dos objetivos, vamos falar de números. Fala aí dos teus PRs. Já disseste que tens 70 quilos. Fala aí dos teus PRs snatch, clean and Olha, jerk, back os meus squat. PRs estão praticamente iguais desde 2018. Eu tenho alguma facilidade em ganhar força, embora seja levezinho, tenho alguma facilidade em ganhar força. Só que eu acho que as minhas articulações não estão preparadas para tal. Então é por eu não suplementar ou coisa assim. Porque depois sempre que eu tento subir mais, eu acabo por. Um joelho, pá, um cotovelo. Então eu decidi manter-me desde 2018, os meus PRs são praticamente os mesmos. Na altura eram de valor, eram bons PRs, principalmente para mim que era levezinho. Pá, agora com estes miúdos todos que andam aí, eu até tenho vergonha, mas pronto, é o que é. Olha, consegui ganhar nos Vikings o PR, fiquei mesmo Então não tenhas contente, vergonha. já não ganhavam PR há muito tempo. Olha, eu faço CrossFit Games 2018, para aí com o odd, tinhas no final do odd RM Clean, fiz 131, na RM. Já fiz várias vezes agora 125, 28, já cheguei a fazer 30, mas evito passar dos 125, mesmo por esse motivo. Acho que é demasiado agressivo para o meu corpo. Praticamente é o dobro do teu peso. Não? Pois é, quase. O meu jogo acompanha sempre, o meu jogo, que eu tenho alguma facilidade no jogo. 125, também já fiz 130, mas é nos 125 que me mantenho sempre, é a minha RM. Que eu sinto, não é fácil, atenção, é difícil, mas eu sinto que é possível eu fazer sem ter problemas. Então a minha RM é clean 130, o clean and jerk andamos no 125, andamos por aí. Snatch 95, eu acho que já fiz 98 uma vez. Pá, o Snatch é aquele que é um bocadinho baixo em relação ao resto das minhas RMs, já ando atrás dos 100 já há muitos anos, um dia eles vão sair. Numa prova. Um dia, não... olha, nos From Fit eu quase, peguei na barra mesmo em cima do tempo e eu acho que se tivesse um bocadinho mais de tempo os tinha metido. Esse é o piorzinho quando chega a uma competição em relação aos outros, é aquele que tem mais, o Clean and Jerk ainda vai escapando, o Snatch é o piorzinho, 95, acho que já fiz 98 uma vez. Piorzinho, uma cena de mais de 90 quilos, piorzinho. Pá, mas em comparação, é como eu excelente, digo, excelente. agora tem estes miúdos agora têm testosterona, eles têm um ano, fazem 110 kg de snatch, é uma loucura. É mesmo. Então não fico com muito ao pé deles, mas pronto. Faço 170 de back squat, também já desde 2018, 215 deadlift, também já desde essa altura. 215? 215, sim.
Phonics. Deadlift tem alguma facilidade. Desculpa lá. Olha, mas é desde 2018, não aumentei nada desde aí. Quando chega aquele limite, mantenho. A front squat 150, pronto, é nessa base. Olha, por exemplo, o meu strict São press. excelentes números. São Vê lá, excelentes números. o meu strict press é de 65 kg. 65? Strict é de 65, é vergonhoso. E depois, se puder usar a anca, consigo meter 125 acima da cabeça, não é? É a diferença que faz, eu acho que... É tal coisa, eu acho que é mais jeito. A única coisa que eu tenho acima de ti é o strict press. É vergonhoso. Acho que todos os meus alunos têm mais que eu. Olha, ela quer e está aqui. Quer participar. Olha, o Jabali que nos deram à minha equipa que foi participar no Jabali League, lá em baixo. Olha, já foi. Eles deram brinquedo para ela. Ela não está a estragar muito até. Vai lá. Objetivos agora para 2022, que ainda vai a meio. Eu estou agora... portanto, este é muito recente o facto de eu começar a tomar conta do CrossFit Cup, a ser o head coach. Estou também um bocado ainda a criar a equipa de treinadores. Pronto, estou a tentar remodelar um bocadinho a casa. O meu objetivo neste momento está só mesmo no CrossFit Cup, em tentar pôr aquilo, o CrossFit Cup da melhor forma possível. E eu gostava de ter atletas, como sempre fui da competição. Nós temos malta muito nova, principalmente mulheres. Alguns homens já temos com alguns anos e com alguma qualidade, mas eu gostava de começar a fazer equipas grandes. Então o meu investimento ali vai ser um bocadinho nas mulheres. Tem algumas mulheres que acho que têm potencial, mas que treinam tipo, há pouco mais de um ano. E eu quero... eu adoro competição. Eu quero ter atletas. Mesmo que eu não vá competir, ainda agora quando fui a Mafra, fui com eles a apoiá-los e dar-lhes dicas e estar ali a ajudá-los. É o meu mundo mesmo, eu gosto mesmo de lá estar. Então eu gostava de ter ali alguns atletas no CrossFit Cup e é pôr a boxe ao máximo do seu potencial. O meu objetivo neste momento é por aí. Muito bom. Pronto. É isso. Olha, Renato, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e por teres participado aqui no podcast. Quem não segue o Renato, eu vou identificar o Renato aqui na página. Enviem mensagens para o Renato, peçam-lhe umas dicas de treino, que é o Cristiano Ronaldo das provas em Portugal. Renato, muito sucesso para esta tua nova etapa como head coach e para todos os teus objetivos e projetos agora daqui em diante. Olha, muito obrigado pelo convite e obrigado por fazeres isto pelo CrossFit Nacional. Isto é mais uma ajuda para estarmos a evoluir, conhecermos um bocadinho a história dos outros e pode-nos ajudar também naquilo que vamos fazer daqui para a frente. E tens um papel muito importante nisso e estás sempre presente nas competições e tudo mais. É de obrigado. Obrigado por fazeres isso por nós todos e obrigado pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Obrigado, Renato. Espero que tenha ajudado alguém com esta conversa. Vai, certamente. Grande abraço. Pronto, abraço, Ricardo.